Olá, me chamo Adam, sou oraculista desse canal. Peço que acompanhe a leitura e pegue apenas o que couber ou servir para o seu momento atual e que lhe trouxe até aqui como orientação. Espero que lhe ajude, sendo que os oráculos são uma ferramenta de autoconhecimento, direcionamento e previsão, nunca uma sentença. Desde já agradeço por você estar comigo aqui. Todas as leituras são coletivas e abertas conforme determinação do espiritual e que saibamos sempre somente o que nos é permitido e a verdade. Desejo a todos uma boa leitura. Bom, essa é uma leitura complementar da semana de 1 a 7 de fevereiro do ano de 2026, para que a gente tenha mais uma base a respeito da leitura maior. Como da última vez, são 3 opções de leituras, a 1, a 2 e a 3. Escolha uma das 3, ou se quiser assistir todas as 3, tanto faz. Faça conforme o que você sentir. Se quiser assistir as 3, eu acho que vai te dar uma base maior a respeito da compreensão. E como sempre, tire apenas aquilo que servir e adapte à sua situação. A tiragem da opção 1, a primeira carta que nós temos é o Peixes. A carta dos Peixes, com o Rei de Ouros. É uma carta que tem uma energia fluida entre o espiritual e a solidez material, ou um encontro entre o sonhador e o realizador. A carta dos Peixes traz um momento de forte intuição e uma base sólida para poder se manifestar. Não basta apenas sonhar. Exige que coloque as mãos na massa e organize suas finanças ou projetos. No campo de amor e relacionamentos, pode indicar um parceiro que traz segurança emocional e financeira para a energia de Peixes, ajudando-o a se aterrar. É aquele que demonstra amor através de atitudes práticas e traz segurança, mas que precisa aprender a lidar com a profundidade emocional de Peixe. Eu não sei se eu estou falando com quem está assistindo o vídeo ou se quem está assistindo o vídeo está lidando com alguém assim. Adapte a sua situação. No campo de trabalho e finanças, é uma excelente combinação, onde fala sobre ideias criativas,
potencial geral de gerar grandes lucros. É um conselho de ser menos vago e mais estratégico. Sugere que agir com disciplina e focar na gestão do seu dinheiro terá a paz de espírito que você busca. Se por algum acaso você sente que está planando demais incertezas, o Rei de Ouros aparece como um mentor dizendo: confie na sua intuição, mas faça um orçamento e siga o plano. Segunda carta dessa tiragem, nós temos a carta dos ratos com o 7 de paus. E essa combinação ela traz um alerta de desgaste, fala sobre resistência e defesa, assim como perda gradual, estresse e vampirismo energético. Alguns dos pontos que se deva salientar a respeito dessa carta e essa combinação de ratos com 7 de paus. 7 de paus fala que você está numa posição de defensiva, lutando para manter o seu terreno ou opiniões. Também fala sobre coragem, mas quando combinada com os ratos, é um aviso claro que essa luta está consumindo você. Você pode estar gastando energia demais em batalhas que no final das contas estão apenas te deixando exausto, ou seja, não está valendo a pena. O 7 de paus também indica oposição externa. Com os ratos, essa posição pode não ser um confronto direto e honesto, mas sim fofocas ou críticas veladas, pessoas tentando minar sua autoridade pelas suas costas, problemas acumulados, pequenos detalhes negligenciados que juntos estão derrubando a sua estrutura. Trabalho e finanças, cuidado com perdas. Você está trabalhando duro, mas parece que o resultado foge pelas suas mãos. Pode haver desperdício de recursos ou alguém se aproveitando dos seus esforços. O ambiente pode estar tóxico, exigindo que você fique o tempo todo em guarda e que gera um cansaço mental severo na situação. Conselho dessa carta: não tente resolver tudo no grito ou na força bruta agora. Os ratos sugerem que há um vazamento de energia. Pare, respire e analise onde você está perdendo forças. Às vezes a sua melhor defesa é não lutar. E também não é ser mais forte, mas sim eliminar o que está te corroendo por dentro. A terceira carta dessa tiragem é a carta do Sol, com o As de Ouros invertido. Uma combinação que pede cautela, pois os sinais estão fechados ou bloqueados. Essa combinação, no caso, quando está invertida, é uma mensagem de falta de clareza e oportunidades que foram perdidas. Um ponto. Sucesso adiado ou ofuscado. Se essa carta tivesse caído na posição normal, em pé e não invertida, ela traria um sinal de clareza absoluta. Já ela na posição invertida como saiu, ela não é diretamente uma treva ou uma escuridão total, mas sim uma luz nublada, embaçada, sem clareza alguma. Percepção falsa onde você pode estar acreditando em algo que não é tão bom quanto parece, ou seu brilho pessoal está sendo abafado por insegurança. Falta de alegria, existe uma sensação de que, mesmo que as coisas estejam caminhando, falta aquele calor ou satisfação real.
O as de ouros invertido traz a mensagem que indica instabilidade financeira ou má gestão. Perdas. Cuidado com investimentos duvidosos ou gastos impulsivos. É uma semente que ainda não encontrou o solo fértil para crescer. Sobre saúde e energia, pode indicar uma fase de baixa na energia física ou negligência com seu próprio corpo. Em resumo, o ouro de tolo avisa sobre o perigo de focar no que é superficial. Talvez você esteja tentando manter uma fachada de sucesso enquanto suas bases financeiras ou práticas estão instáveis. O que fazer? Manter os pés no chão. Parar de contar com dinheiro ou com vitória antes que eles estejam na sua mão. Rever planos. Se algo parecia bom demais para ser verdade, ligue o sinal de alerta. Paciência. Essa combinação invertida sugere que o tempo da colheita ainda não chegou. É hora de organizar a casa e não de expandir ainda. Fundo de deck. A torre com 6 de espadas. Essa combinação descreve um processo completo entre crise e recuperação. A torre é o impacto do raio ou dedo de Deus, a queda de estruturas antigas. O 6 de espadas é o barco que se afasta da tempestade em busca de águas mais calmas. A necessidade de partir após o caos. A torre indica que algo acabou, ruiu. Pode ser um plano, emprego, relacionamento ou crença interna. Logo, espadas traz um plano mental. E o elemento ar foi súbito e provavelmente desconfortável. No entanto, 6 de espadas aparece juntamente para dizer: não fique parado nos escombros. Movimento que se faz necessário sugere que a única forma de lidar com a destruição da torre é aceitar a transição e se afastar do centro do problema. O 6 de espadas nessa combinação é uma carta de passagem, ou seja, deixe o pior para trás. Você ainda carrega as espadas, mas está navegando para um lugar melhor. Traz um alívio após o susto. Embora a torre muitas vezes, dependendo da situação que o consulente passou, esteja passando ou venha a passar, a torre seja assustadora, só que ela liberta você de uma estrutura que já estava insegura e instável. Embora a jornada de saída seja silenciosa e talvez um pouco triste, ela é a sua salvação, o caminho que você deve seguir. No contexto de trabalho, significa uma mudança brusca e te força a procurar novos horizontes. No início pode parecer ruim, mas no final se torna tudo mais tranquilo. No amor, um rompimento ou briga monumental que serve como empurrão que faltava para você finalmente se retirar dessa situação que não tinha futuro algum. No plano espiritual ou mental, uma quebra de ego e o paradigma. Você percebe que o caminho onde estava não serve mais e começa um processo de cura mental. Conselho da combinação de torre com 6 de espadas. O pior de tudo já passou. Agora o trabalho é de logística e distanciamento. Não tente reconstruir o que já caiu imediatamente e nem no mesmo lugar. Em vez disso, foque em se mover para um ambiente mais saudável.
Seis de espadas, ele fala sobre outra margem do rio, o que ela reserva, que seria a paz que você precisa. A mensagem central de todas essas cartas é de uma purificação através da mudança. Se você está tentando manter uma estrutura e lutar por ela, é uma estrutura que já foi corroída e não tem mais luz própria. E deixe a torre cair. Não tente salvar o que já está a ser roído pelos ratos. Também é uma garantia de que, ao aceitar o final dessa situação difícil, você estará num barco que o levará para um lugar de muito mais paz e clareza mental. A mensagem da leitura 1 é essa. Já volto com a segunda leitura. Leitura de número 2. Primeira carta dessa segunda leitura é a carta da árvore com o 7 de copas. A árvore traz uma mensagem de estabilidade sólida. Com relação ao mundo emocional e fantasioso. Representa saúde, raízes e crescimento lento. E o 7 de copas fala de escolhas, ilusões e sonhos. Significado ou raiz do sonho é que você tem um desejo profundo de estabilidade, mas está se perdendo em muitas opções ou fantasias. É uma combinação que sugere que você pode estar plantando expectativas demais em cima de algo que ainda é apenas uma possibilidade. Um alerta: não idealize uma pessoa ou situação a ponto de não enxergar a realidade. É uma busca por uma família perfeita ou por um relacionamento de comercial de margarina.
Saúde e bem-estar é um pequeno alerta para dar atenção a situações psicossomáticas. Mente e corpo. A árvore fala sobre saúde. 7 de copas indica confusão mental, excesso de preocupações ou vício que pode estar afetando a sua vitalidade física. Necessidade de foco, onde você pode estar tentando cuidar de muitos aspectos da saúde ao mesmo tempo e não focando no que realmente importa. Trabalho e carreira. Crescimento com distração. Você tem raízes fortes e um projeto com potencial de longevidade, mas você está se distraindo muito pelo caminho. Muitos projetos. Cuidado para não ser uma pessoa que planta 10 árvores diferentes e não rega nenhuma. O sucesso vem de escolher uma visão e ser constante naquilo que se escolheu. O momento pede para você separar o que é projeto real de vida daquilo que é apenas um castelo voando. A árvore precisa de terra firme para crescer. Sonho sem ação se torna apenas uma fumaça. Segunda carta dessa leitura é a âncora, o 9 de espadas. É uma combinação que é um pouco pesada e exige um olhar cuidadoso, enquanto a âncora fala sobre segurança e estabilidade. 9 de espadas traz uma carga pesada de ansiedade, noites mal dormidas e medo. Você pode estar se sentindo preso a uma preocupação ou segurando um peso emocional que já deveria ter largado. Peso da estagnação mental e emocional. A âncora, ela afirma as coisas. Só que quando ela se junta com o 9 de espadas, a sensação é de estar ancorado no sofrimento. Pensamentos em loop. Você pode estar revirando os mesmos problemas repetidamente, sem conseguir sair do lugar. E a sua segurança nessa combinação virou uma prisão mental. Medo do futuro. Existe uma fixação sua em cenários negativos. Você pode estar tentando se precaver de tudo, mas isso está gerando uma paralisia por meio de excesso de preocupação. No campo de trabalho e carreira, fala de insegurança na sua colocação. Mesmo que você esteja em um emprego estável, sugere um medo constante de demissão, perda, de não ser bom o suficiente ou um estresse crônico causado possivelmente pelo ambiente que se convive com outras pessoas onde se trabalha. Uma sensação de sobrecarga, onde o trabalho parece uma âncora demais para carregar, ou seja, pesado, gerando um determinado esgotamento mental. Sobre relacionamentos, apego à dor pode indicar um relacionamento que traz estabilidade, mas à custa de muita angústia ou insônia. Acredito que isso não seja muito legal. E traz uma dificuldade de desapegar também, onde você pode estar mantendo uma situação, entre aspas, segura, apenas por medo de enfrentar o desconhecido ou se lançar um novo, mesmo que isso te custe ou te cause tristeza.
Nove de espadas representa medos que são maiores na nossa cabeça do que a realidade. A âncora sugere que essa situação está durando mais do que deveria. Não deixe a sua segurança vaga, esse ancoramento que você fez em cima de uma situação que não te gera nada de positivo mais. Não deixe isso virar sinônimo de conformismo com a sua dor. Você não precisa ficar se martirizando nem sofrendo. Eu acredito que o conselho mais coerente com base nessa combinação seja você procurar uma coisa que seja saudável para você. Terceira carta dessa leitura, a carta da casa com o Rei de Copas. Uma combinação acolhedora e positiva que pode surgir quando a casa se encontra com o Rei de Copas e uma visão, um porto seguro. Sobre o ambiente familiar e lá fala sobre um lar onde reina a harmonia e o equilíbrio emocional. Pode representar um pai, marido ou figura masculina muito carinhosa e equilibrada que traz segurança para a família. Lugar de acolhimento, onde você pode se sentir ouvido e amparado. Você está pensando em morar com alguém. Há uma indicação de que essa união será baseada em sentimentos maduros e não apenas em conveniências. No campo emocional, fala do seu eu interno. A carta da casa representa o seu psique e o seu interior. Paz de espírito. Ou você está entrando em um período de grande estabilidade emocional. Você aprendeu a lidar e dominar suas emoções dentro da sua própria estrutura. É um momento que você se autoacolhe, ou que você se sente em casa com quem você é, aceitando seus sentimentos sem se deixar afogar por eles. Você já conhece. No campo de trabalho e finanças, fala de uma liderança humanizada. Se você por algum acaso trabalha em casa ou em uma empresa familiar, o clima é de cooperação. Conselho: use a diplomacia sempre. O Rei de Copas não impõe a vontade pelo grito, mas pela empatia. Fala de um excelente momento para negócios imobiliários feitos com base na confiança. Enquanto é o lugar onde você pode finalmente descansar, aproveite e descanse e solte suas defesas.
essa carta ela traz uma leitura sobre essa combinação que você recebe uma cura por meio de afeto e estabilidade. Folha de deck, jardim, com 8 de espadas. Essa combinação é um contraste. Jardim fala de espaço público, liberdade e vida social, enquanto 8 de espadas, sensação de prisão, cegueira mental e paralisia. É como se alguém estivesse em uma praça aberta, mas se sente trancado em uma gaiola invisível. Vida social e aparências. Você pode estar frequentando lugares ou grupos sociais onde você já não se sente livre para ser quem é, na sensação de estar preso a protocolos ou à visão alheia, o que os outros vão pensar a seu respeito. Fobia emocional do agora. Enquanto o jardim te convida para sair, 8 de espadas te bloqueia. Pode haver um medo de exposição, ansiedade social que impede você de aproveitar as oportunidades que o mundo externo está te oferecendo. Trabalho e projetos, uma falta de visão. Jardim traz o público ou os clientes. E o 8 de espadas sugere que você não está conseguindo enxergar como agir com essas pessoas ou como atingi-las. Você se sente limitado achando que não tem opções, quando na verdade a solução está lá fora. Mas você perdeu o foco e está dando mais importância apenas para os seus medos. Cuidado para não se excluir de reuniões ou eventos importantes por acreditar que você está em desvantagem. No campo emocional, um cativeiro emocional em público. Você pode estar cercado de pessoas, mas se sentindo profundamente sozinho e incapaz de interagir. A ilusão da prisão. Lembre-se que o 8 de espadas traz uma visão de que as cordas estão frouxas e a venda nos olhos pode ser tirada. Jardim indica a liberdade, que a liberdade está a um passo. O que te prende é apenas a sua percepção da sua situação e não o que realmente está acontecendo de fato. Olha ao seu redor. O jardim mostra que não existe muros reais impedindo seu movimento. A prisão que o 8 de espadas te traz é feita de pensamentos e não de tijolos. O mundo quer te receber, mas você precisa tirar essa venda dos seus olhos antes. Bom, em resumo, essa leitura ela fala sobre segurança externa e angústia interna. Você tem estruturas sólidas na vida, mas a sua mente está criando labirintos que impedem você de desfrutar dessa estabilidade. Você está numa fase de colher frutos ou buscar saúde e estabilidade, mas a sua mente está cheia do e se. Há muitas opções fantasiosas, até confusão sobre qual direção seguir. Você tem as raízes, mas está olhando para as nuvens, perdendo-se em sonhos ou podendo não ter base real.
Existe um problema, uma preocupação que se tornou fixo. Você se sente preso a um medo que, embora pareça sólido como uma âncora, é alimentado apenas pelos seus pensamentos. Apesar da tempestade mental, seu ambiente físico e emocional está mais íntimo, está protegido. Você tem maturidade suficiente para lidar com isso? Ou você tem alguém, essa pessoa existe, que te ofereça o suporte que você necessita no momento? A solução da sua ansiedade está no voltar para casa, ou seja, se equilibrar emocionalmente e receber o acolhimento de quem realmente te ama. Você está preso às aparências ou às expectativas de convívio, né? Ou expectativas sociais. Enquanto você tem toda uma liberdade, não a enxerga porque você acredita que você está preso em alguma coisa. Você tem estabilidade real, um lar acolhedor e maturidade emocional disponível. Você sente uma ansiedade paralisante e uma fixação em pensamentos negativos. O conselho é para que você pare de tentar resolver tudo no plano da imaginação e as escolhas infinitas. Aterre-se na sua segurança doméstica e emocional. O mundo não é tão perigoso quanto sua mente desenha. Você tem a chave para sair dessa prisão mental a hora que você decidir tirar a venda dos seus olhos. Essa foi a segunda leitura. Já eu retorno com a terceira e última dessa tiragem. Fomos para a terceira leitura. A primeira carta dessa leitura é a carta da Torre, e logo abaixo aqui nós temos o 6 de espadas. Essa combinação fala que o pior já passou e agora é hora de juntar os cacos e seguir em frente. Enquanto a torre representa o caos súbito, o 6 de espadas traz a transição necessária para a situação. A segunda carta dessa leitura é a criança com o rei de espadas.
É uma carta que ela traz um contraste muito grande. Enquanto fala sobre inocência e espontaneidade, por outro lado também fala sobre rigor e autoridade. Um novo sob vigilância, a criança representa um novo começo, um projeto que nasce e uma atitude despreocupada. Enquanto o rei de espadas, ele traz estratégia e é uma pessoa racional de lógica fria. Uma mensagem. Seu novo projeto ou ideia precisa de um plano de negócios rigoroso e limites claros para sobreviver. Não basta ter entusiasmo, é necessário estratégia. Sobre uma dinâmica de relacionamento, pode indicar uma interação entre duas pessoas com perfis muito diferentes. Um é o aprendiz e o outro é o mentor. Alguém que está começando agora sob a tutela de alguém muito experiente e exigente. Mente e coração, você pode estar sentindo algo muito puro e novo, mas a sua mente está tentando analisar e racionalizar cada passo para não se machucar. No trabalho, é uma hora de ser profissional. Sugere que você deve lidar com assuntos novos com total imparcialidade. Se por algum acaso houver alguma situação infantil ou imatura no ambiente profissional, alguém ou você virá para cortar isso com a espada da verdade. Saúde e vida pessoal pode indicar a necessidade de cuidar de uma questão de infância ou de um filho, com auxílio de um especialista médico ou alguém bastante técnico. Em resumo, é o nascimento de algo que será testado pela lógica. Essa combinação é uma garantia para que algo cresça com estrutura e não se perca em fantasias irreais. Na terceira carta dessa leitura, nós temos o jardim com o 8 de espadas. Em resumo, fala sobre prisão de aparências, ansiedade social ou limitações públicas. Combinação que fala sobre você estar mantendo uma fachada social impecável enquanto internamente se sente completamente limitado ou sem saída. Que nessa questão que você se preocupa demais com as opiniões alheias. Isso acaba te travando, prendendo ou vendando. Você tem contatos, público ou amigos à disposição, mas algo na sua mente te impede de interagir ou de usar essas conexões a seu favor. Um sentimento de estar sendo julgado por um grupo, o que gera uma paralisia na hora de agir no meio social.
O trabalho fala que você está em um ambiente com muitas oportunidades e visibilidade, mas se sente incapaz de exercer sua função ou de crescer por medo de errar. No campo sentimental, pode indicar um relacionamento que parece lindo para os outros, mas que você se sente sem voz ou liberdade de movimento. Bom, um conselho. As espadas formam uma cela completa. E você não está amarrado com força total. Você tem como sair se você se permitir, se você tirar essas vendas. Você tem que sair do interno. Se necessário, procure ajuda do seu meio social, de algum amigo que você tenha mais intimidade. Ou se de repente for o caso, mude de ambiente para que você consiga perceber que essas barreiras estão só no seu plano mental. Fundo de deck, montanha com 8 de paus. Em resumo, essa carta, essa combinação, na verdade, ela traz uma mensagem curta, direta e bem simples. É como se você estivesse num carro de Fórmula 1 e no meio da sua do melhor do percurso, você desce de cara com um muro ou com uma parede, sabe, a todo vapor. É sobre choque de velocidade com o obstáculo que você se deparou. A dinâmica dessa combinação fala que algo que estava vindo muito rápido será interrompido ou já foi de forma abrupta. Ou você está com muita pressa para resolver uma situação, mas o universo colocou um freio de mão sem você menos esperar, para te fazer recalcular a rota. Notícias barradas pode indicar uma mensagem ou um documento importante que foi enviado, mas travou em algum processo burocrático ou fiscal. Esforço concentrado. Para vencer a montanha, você precisará da energia do 8 de paus, mas direcionada. Não adianta atirar flecha para todos os lados, porque você terá de focar toda a sua pressa em escalar esse problema específico. No trabalho, projetos que estavam andando rápido podem sofrer um atraso devido a um superior rígido, a um problema estrutural externo e a um teste de persistência ou do quanto você quer aquilo. O amor, uma evolução rápida no relacionamento, pode encontrar uma barreira que pode ser distância física, oposição da família ou frieza emocional repentina. O ímpeto encontra a resistência. Não tente atravessar a montanha na força bruta da velocidade, você vai apenas se cansar. O 8 de paus sugere que a solução virá através de comunicação rápida e assertiva para contornar o problema. A montanha não vai sair do lugar.
Então você precisa ser ágil para encontrar a trilha que passa por ela. Em resumo, essa leitura é um desenho de uma jornada de crise, transição e reestruturação. Se vocês forem perceber, aqui praticamente, em sua grande maioria, na verdade, todos os naipes que saíram são de espadas, que isso fala muito forte do plano mental, o elemento ar, com exceção do fogo aqui, representado pelo naipe de paus, junto da carta da montanha. Se a gente for fazer um julgamento de conjuntura, ar com fogo, independente se fogo com ar ou ar com fogo, quando o vento sopra, o fogo ele aumenta. Porém, em resumo, eu acredito que esse sopro para que o fogo se torne um incêndio, ele está na mão de quem está assistindo, que escolheu essa opção. De forma resumida, o recado que a espiritualidade te traz. Você passou por um processo de implosão e agora está tentando reconstruir sua vida com uma clareza mental quase cortante. O maior perigo atual é o isolamento mental. A montanha diz que o caminho não é fácil, mas o 8 de paus garante que você tem a ferramenta necessária para superar isso e muito rápido. Desde que você pare de se sentir preso e comece a agir. Fala sobre ou uma mudança de carreira, ou uma reestruturação pessoal muito forte que você está vivendo, pelo que vejo. E esse é o recado da terceira leitura. Eu agradeço muito de coração por você ter estado comigo até aqui. Até logo e axé.